Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, nessa aula de formação, poder colaborar mais uma vez com o aprendizado, poder aprender um pouco mais com vocês. Porque todas as vezes que a gente para ensinar, nós estamos também aprendendo, não é mesmo? E hoje o tema é com relação à elaboração de planejamento. Por vezes pode ser um tema bem batido já, por conta que nós temos bastante pedagogos no grupo, que já atuam na área da educação, então estão bem por dentro desse lado do planejamento. Mas ressalto a importância da gente estar revendo o tema para que possamos estar melhorando o nosso conceito de ensino e aprendizagem com as nossas crianças aí no requisito, o ensino cristão. Então, para a gente começar essa aula, primeiro eu quero lançar uma pergunta, a vocês. Por que, na verdade, por que nós precisamos planejar a nossa aula, E aí a gente para na questão da importância que existe no planejar a sua aula, no pensar em como você vai ministrar essa aula, como essa aula vai chegar para a criança. Então o planejamento, ele é fundamental, Ele tem uma importância muito grande para que nós possamos ter um êxito maior no processo do ensino e aprendizagem. Então eu planejo, a sua essência pode ter uma consequência. As aulas, elas monótonas, ela causa ela causa um desinteresse no aluno, O aluno pelo conteúdo, então ele não tem interesse pelo conteúdo em si, porque se a aula não tem criatividade, se é aquela aula simples, que você só chega e só lê, e você não traz um atrativo legal para o aluno, ela não causa interesse nenhum. E não causando interesse, ela não traz aprendizado. Então, nesses planejamentos, o professor, eu digo não só o professor secular, mas nós estamos trabalhando hoje a questão do ensino cristão, para os alunos, o professor precisa ter isso em mente. Qual é o meu objetivo que eu tenho? Por que eu preciso planejar a minha aula? E as coisas que o professor precisa praticar para poder chegar nesse ensino e chegar então a atingir o seu planejamento, o seu objetivo de aula. Então o professor, ele precisa aprimorar o seu desempenho, no exercício da docência. A gente fala docência, mas estamos falando de EBD, estamos falando de ensino cristão, tá bom? E aí ele deve adquirir o quê? O professor precisa adquirir alguns hábitos para poder estar ensinando, e esses hábitos vão levar ele ao crescimento, leva você ao crescimento. Então, eles são denominados como metas, Você tem metas para cumprir, você traça metas daquilo que você quer. Então, são ditos como metas do ensino, ensinando e aprendendo. As suas metas quanto à espiritualidade pessoal, gente? Então vamos lá. Então, uma das metas, a vida de oração, a vida de devocional. O devocional eu não digo somente pelo estudar a Bíblia, mas estudar bons conteúdos, estudar bons livros. Tem muitos livros que nos trazem aprendizado muito grande. Então, assim, a gente tem a Bíblia como a maior referência de ensino, a maior referência para nós é a Bíblia. Mas nós temos também um leque grande de bons livros para poder a gente estar aprimorando esse aprendizado, para poder aprimorar o ensino, tá bom? E aí a gente tem que pensar também no senso de chamada. Às vezes você para e pensa assim, não, é só dar aula na escola dominical, tá ótimo, é só dar aula na salinha, tá ótimo. Não, a gente precisa pensar nessa questão da chamada, entendeu? Porque a gente precisa ter o chamado realmente para o ensino. Nós precisamos ter esse chamado para poder a gente fazer a diferença na vida da criança, não é simplesmente chegar sem foco, sem planejar, sem objetivo e não fazer diferença nenhuma. Então ele vai crescer e aquilo para ele
vai ser um momento que passou, mas não vai ter aprendizado, não tendo aprendizado, né? Não tendo um bom ensino, não tem aprendizado. Então, o perfil do professor do Ministério Infantil, do Ministério de Crianças, a gente fala isso no geral, gente, tá bom? O perfil que o professor precisa ter. Vamos lá, o professor precisa ter convicção do seu amor por Jesus. Precisa ter convicção do que você está ensinando. Primeiro, você tem que acreditar naquilo que você está ensinando, você tem que acreditar realmente naquilo que você pesa, na sua fé por Jesus Cristo, né? Pois é só amando que terá prazer em gastar a sua vida para servi-lo. Se nós amamos a Cristo, então o gastar o tempo para servir a Ele será prazeroso. Então, assim, o ministério infantil, ou que seja, outros trabalhos que nós realizamos na igreja, nós não somos, como se diz, nós não recebemos por isso. Então, nós precisamos entender que o ministério é algo que nós amamos fazer. Primeiramente, amamos a Jesus. E se amamos a Jesus, nós fazemos de bom grado. Se amamos, nós fazemos com zelo, nós fazemos com cuidado, com dedicação, porque não é gastar tempo à toa, mas é gastar tempo com prazer, porque amamos a pessoa a qual nós estamos ensinando, né? O professor precisa, anotem aí, ter uma experiência real com Cristo, né? Então, isso é uma coisa entre eu e Cristo, eu e Jesus ali, essa experiência. Então, eu preciso ter essa experiência real com Ele, buscar orientação na palavra de Deus, em cima do que você vai fazer. Então, isso tem que ter clareza para nós, ter convicção do que ensina. Então, você precisa ter convicção daquilo que você está ensinando. Você precisa acreditar naquilo que você está ensinando para poder passar para alguém. Então, eu preciso ter convicção primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Ser firme e constante. Não é aquela pessoa que hoje eu tô bem, amanhã eu não estou. Então, hoje eu faço porque eu tô firme, tô legal, mas assim, amanhã eu preciso continuar fazendo, mas hoje eu não tô bem, eu preciso estar constante, eu preciso ser constante naquilo, constante no que eu preciso ser diante de Deus, tá? Então, vamos repensar, vamos refletir aí um pouquinho. Ser criativo, aí você para e fala para mim, eu não sou criativa, eu não sirvo para ensinar. O ser criativo, gente, é a busca por conhecimento. Então, se você para fazer pesquisa, se você está pesquisando, se você está buscando informações, automaticamente acaba você sendo criativo. Tem muitas pessoas que têm talento para desenho, bate o olho e desenha, amplia desenho, faz tudo que for necessário só de olhar. Mas tem muitas pessoas que são criativos para outros lados, né, para outras questões. E ser paciente. Nós estamos trabalhando com seres humanos, né? E seres humanos pequenos. Então, todas as pessoas têm um perfil, têm uma educação, né? Vem de várias famílias, então ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma educação, ninguém tem o mesmo perfil. São pessoas diferentes, são pessoas que pensam diferente, são pessoas que são educadas de maneira diferente e nós precisamos ter paciência com aquilo, paciência para poder a gente ensinar, saber como lidar com cada perfil, com cada família, porque além de você estar lidando com a criança, você está lidando com a família. Então a gente precisa repensar, tá bom? E o perfil desse líder, o perfil deste professor persistente, ser organizado. A questão de ser persistente, eu digo assim, hoje eu não consegui, não deu, mas eu persisti.
Eu vou persistir porque eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então, não desistir no primeiro obstáculo que se achar na frente, porque obstáculos vocês vão ter teremos muitos obstáculos pela frente. Mas a desistência em primeira instância, eu achei um obstáculo ali e eu vou largar de mão? Não, ser persistente. A questão de ser organizado é muito importante, porque quando você é organizado no que você vai fazer, a sua aula se torna muito mais valiosa, porque você tem aquela organização de como você vai começar, de como vai ser o meio da sua aula, de como vai terminar, você vai saber conduzir tudo isso, então precisa ser organizado, tá? Ser seguro. Aí às vezes muitos falam para mim, eu não sou insegura, eu não consigo. O professor precisa ser seguro, sim, ele precisa passar esse tipo de segurança quando está à frente do seu aluno. E sim, você vai passar uma segurança se você conhece o conteúdo, a gente tem isso daí, né? Se você conhece aquilo que você está ensinando, se você tem confiança naquilo que você está ensinando, você está seguro do que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, ele ter visão, e a visão aqui eu falo a visão de crescimento de vida espiritual para o aluno, um crescimento, conduzir esse aluno a um crescimento espiritual, conduzir ele a chegar a Cristo, a estar mais próximo de Cristo, ser alegre, né? A aula se torna mais gostosa quando o professor está na sala, ele está alegre, ele passa essa alegria para a criança, a aula fica gostosa, o aluno se alegra também, porque ele pode até chegar lá tristinho, desanimado, mas se chega um professor alegre, gente, muda tudo. Ou se a criança está lá toda animada, o aluno chega todo animado, mas chega aquele professor murcho, né? Sem vida dentro da sala de aula, qual é a motivação que o seu aluno vai ter quando ele olhar para você e ele não vê um brilho de alegria em você? Nós somos exemplos, né? Nós somos referência. Eu costumo dizer que nós professores somos espelhos. Então eles batem o olho na gente, os alunos, eles nunca imaginam que nós enquanto professores ou que nós enquanto líderes estamos à frente de alguma coisa, temos problemas, temos dificuldade. Eles não veem a gente assim, eles veem a gente sempre bem. Bom, ser sensível. Por que ser sensível? A gente sensibilizar com aquilo que o aluno está passando. Muitas vezes a gente chega na sala ali e a gente não tem um olhar para a criança e nós precisamos ter um olhar. Isso é ser sensível, quando nós olhamos para o outro. Então, assim, se eu chegar e simplesmente dei a aula, pronto, acabou, vai cada um para sua casa, eu não olhei para ele, eu não fui sensível, eu não olhei. Às vezes, naquele dia, ele precisava de um olhar seu. E, assim, talvez um abraço, talvez e aí, como você tá tudo bem? Sabe, o conversar. Então, o professor, ele precisa ter esse olhar sensível para poder perceber o seu aluno. Ser amigo, sim. Ser amigo do seu aluno, buscar saber dele, buscar ser amigo dele, trazer ele para perto de você. Agora, muito mais com relação a esses ensinos que nós estamos tendo agora à distância, que a gente não consegue ter essa aproximação, esse contato muito próximo, esse ser amigo agora se torna ainda mais importante. Né? O ser amigo, em mandar uma mensagem, saber como ele está, estar mais próximo, procurar saber, e aí como você está, se você está bem, através de mensagem pelo WhatsApp, através de uma ligação, ser realmente amigo, ser responsável. Gente, nós enquanto ministros, né, nós enquanto líderes, precisamos ser responsáveis com aquilo que nós estamos fazendo. Então, assim, eu peguei algo a fazer, eu tô com algo em mãos, eu preciso fazer, tem alguém do outro lado que está contando comigo, eu preciso ter responsabilidade daquilo que eu tenho para fazer.
Então, assim, não é pegar e, hoje não dá e eu vou avisar na última hora que eu não vou, deixo de fazer, o meu aluno fica lá esperando, alguém vai dar um jeito. Não, é ser responsável pelo seu trabalho. Tem alguém esperando por você, tem alguém contando com você, então você precisa ter isso como responsabilidade. E ser saudável, tá? Eu digo saudável no que se tange a vida espiritual da gente. Precisamos ter uma vida espiritual saudável, né? Precisamos ter isso em mente e precisamos ter também um corpo saudável. E para isso nós precisamos estar nos cuidando, né? Vai existir um desgaste emocional, às vezes vai existir um desgaste físico, mas é importante estarmos cuidando sim da nossa vida, né? Tanto corpo, matéria e tanto a nossa vida espiritual, tá bom? Seja saudável. A responsabilidade do professor. O professor tem responsabilidades? Temos sim. E no que se refere à responsabilidade na vida cristã, nós estamos no ministério cristão, né? Uma das responsabilidades é orar. Orar por você, orar pelo seu aluno, orar pelo seu ministério, orar por isso que você tem aí em mãos para fazer. Então, é importante, tá? Essa responsabilidade de orar é minha, eu preciso fazer isso. Estudar. Gente, o professor que não estuda, o professor que não para estudar. Como eu vou entrar dentro de uma sala de aula, eu vou ensinar se eu não estudei. Então, preciso estudar, tá bom? O planejar, olha só, essa parte importante. O planejar, nós devemos traçar metas, nós devemos planejar o que nós vamos fazer. E tem um versículo lá em Provérbios 11, versículo 14, que diz assim: onde não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por quê? Se eu não planejar as coisas que eu tenho que fazer, vai virar cada um faz o que quer. Então eu preciso realmente pensar em planejar o que eu vou fazer, planejar o que eu vou dar de aula, planejar o que as crianças vão aprender. O ensinar, né? A gente tem que pensar nisso. Eu vou planejar porque eu vou ensinar. Então, se eu vou ensinar, olha só, uma coisa ligada na outra. Eu preciso planejar. Primeiro eu vou estar orando. E aí eu vou estudar. Então eu estudei, agora eu vou planejar. Eu vou planejar porque eu preciso ensinar. Então o que eu vou ensinar? Eu estudei, eu aprendi, então planejei, agora eu vou ensinar, tá bom? O visitar. A gente sabe que às vezes se torna muito difícil. Na aula anterior que eu passei, que a gente estava falando das competências e habilidades do professor, a gente cai, quando a gente para na questão do planejar, a gente cai de novo na questão das competências e habilidades que o professor precisa ter, né? Mas o visitar, aí a gente fala, mas eu não consigo visitar todo mundo, eu não consigo ir na casa de todo mundo. Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a ferramenta da tecnologia. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, isso acaba se tornando mais prático, porque a gente consegue falar com a outra pessoa, visitar a outra pessoa até virtualmente. Então essa visita, querendo ou não, ela acaba sendo uma praticidade para nós, né? Porque eu não preciso estar me dispondo, saindo da minha casa para fazer uma visita, ó. Eu posso fazer essa visita virtualmente. Então é importante que o professor, essa questão do visitar, porque é onde eu estou conhecendo o meu aluno, onde eu estou sendo amigo dele, tá bom? O testemunhar. Eu preciso dar bons testemunhos, primeiramente, é isso, né, gente? Eu preciso dar bons testemunhos para poder chegar a ensinar as pessoas. Como eu disse logo no início, nós somos o quê? Espelhos, né? Então nós estamos refletindo Jesus. Precisamos refletir Jesus na vida deles. Então, se nós somos espelho e precisamos refletir isso, nós temos que testemunhar, ter uma vida de testemunho, tá? Também precisamos ser o quê?
dedicados ao serviço, pois terão que alimentar os pequeninos com verdades bíblicas. Olha lá, então precisamos ter dedicação. Isso implica em dedicar o quê? O seu tempo para o preparo. Então a gente cai de novo. Para ensinar eu preciso então voltar lá de novo. Eu preciso ter tempo. Eu preciso parar um pouco para preparar aquilo, para estudar aquilo que eu vou ensinar, para ter dinamismo, para minha aula ter dinamismo. Então, preciso pensar nisso. Então, é a dedicação. Preciso dedicar um tempo para preparar e planejar a minha aula, tá bom? O ensino deve ser dado de modo com que as crianças tenham prazer em receber essa aula, esse ensino, e sintam vontade de ter mais a cada dia. Então tem que ficar aquele gostinho de quero mais, aquele doce que a gente come e que na hora que ele termina a gente fala, que gostoso, se tivesse mais um pedacinho eu ia querer comer mais. E então é essa a questão, é terminar o ensino com aquele gostinho de que eu quero mais, tá bom? E vamos lá. Plano de aula. Esse plano de aula ele precisa ter algumas metas, tá bom? E um deles é o objetivo. Por que objetivo? Para que você tenha clareza na ação da sua aula, na ação do seu conteúdo, tá bom? Faça um objetivo mensurável que possa ser claro. Preciso ter clareza do que eu quero ensinar, do que o meu aluno precisa aprender, aquilo que eu quero que ele aprenda, na verdade, tá bom? E resulte numa ação para o aluno. Essa ação para o aluno eu preciso ensinar, eu tenho o objetivo de ensinar tal coisa, que o aluno aprenda X, tá? E que isso tenha clareza, que isso resulte nessa ação, que ele realmente aprenda isso que você colocou como objetivo. O segundo é o conteúdo, tá? Que conteúdo você vai ensinar? Sobre o que você vai ensinar? Sobre o que você vai falar? Então, pesquise sobre o assunto. O conteúdo precisa ser consistente. Então, não chegue falando qualquer coisa, não chegue dando qualquer aula. Ele tem que ter conteúdo. Você precisa pesquisar o assunto do que você vai ensinar. Vamos supor que você vai chegar lá, você quer falar sobre a multiplicação dos peixes. Então, você precisa estudar o assunto para você ter clareza naquilo que você está ensinando. As estratégias. Seja destemido. Você precisa ser destemidos. E aí onde a gente fala assim, nunca use apenas uma estratégia de ensino. Eu vou usar só a Bíblia. É uma boa estratégia? Pode ser, é uma boa estratégia, mas você precisa ter algo a mais para que você consiga atingir ainda mais. Então nunca pense em apenas um tipo de estratégia, você pode usar outras coisas também para que você tenha um maior foco de aprendizado. Os recursos, tudo deve estar preparado para a sua aula. Então a gente fala assim, não chegar dentro da sala de aula e ainda preparar o recurso para poder você ministrar a aula. Não, prepare tudo com antecedência, pense direitinho o que você vai fazer, aí você vai preparar os seus recursos para que você chegue na sala de aula e está tudo pronto, tá? Os recursos são essenciais. Para quê? Para dinamizar a sua aula. Agora pensa assim, você vai chegar lá, você vai parar na frente dele, você vai sentar numa cadeira e você vai parar na frente dele, vai pedir para ele abrir a Bíblia e ali você vai ler durante a Bíblia com ele alguns versículos e explicar algumas coisas ali durante 40 minutos, 20 minutos que seja. E aí? Quando você terminar aquilo, muitos já vão estar injuriados, muitos já pediram para ir no banheiro não sei quantas vezes, para beber água não sei quantas vezes. Por quê? Não foi dinâmica a sua aula. Por isso que você precisa primeiro planejar tudo e trazer pronto. Porque se você traz recursos, se você traz os focos, os objetivos
centralizado, certinho, tudo prontinho, a sua aula vai ser dinâmica. Traga dinamismo para sua aula, para não ficar cansativa, ficar maçante, o aluno não aguenta mais, se mexe na cadeira 500 vezes, porque tá lá sentado e mexe para lá, mexe para cá, porque não tá aguentando mais, a sua aula não tem dinamismo nenhum, tá? Então vamos lá, vamos utilizar que tipo de recursos para poder a gente trazer dinamismo nessa aula? E a avaliação. Avalie o que o aluno tem retido da sua aula, tá bom? E aí confira o que ele compreendeu. Como? Faça perguntas intencionais. Façam perguntas intencionais para saber se ele realmente aprendeu aquilo ou não. Então, precisa ser avaliada essa aula. Quando você concluir ela, você precisa avaliar a sua aula com relação a isso, tá bom? Para poder você saber realmente se o aluno aprendeu ali ou não. Eu vou deixar aqui, umas sugestões de plano de aula, que são sugestões que a gente pode trabalhar assim, por semanas. Então são algumas sugestões legais que a gente pega lá um tema, né? Vou deixar aqui direitinho para vocês, o tema, o texto bíblico que a gente vai utilizar para isso, aí traça objetivos dessa aula e depois sugestões de atividades que você pode estar fazendo com eles depois que você fez a sua aplicação da sua aula. Então, algumas atividades legais você pode estar fazendo com eles para poder ter o entendimento melhor daquilo que você ensinou, tá bom? Vou deixar para vocês aqui, para que vocês tenham ideias aí em mente para poder fazer. Uma outra questão que eu acho bem legal, que eu vou deixar aqui para vocês também verem esse slide, é um quadro onde você pode fazer ele ali para poder fazer o seu planejamento de aula, né? Um quadro onde você divide ali seu planejamento e nele tem os objetivos, o conteúdo, métodos ou a estratégia que você vai usar para poder aplicar a sua aula, o tipo de recurso didático que você vai usar para isso e a avaliação no final. Então, assim, aí lá você pode colocar objetivo. Então, aí você vai colocar o objetivo que você quer atingir naquela aula. Eu pretendo que o aluno aprenda sobre a vinda de Jesus, como vai proceder isso, tal. Mais ou menos assim. E aí depois você põe o conteúdo. O conteúdo é aquilo que você vai ensinar. Depois as estratégias, que tipo de estratégias você vai ter para poder a criança entender aquilo que você está ensinando, né? Os recursos didáticos, que tipo de recurso que eu vou usar para que ele aprenda? Às vezes a mídia, às vezes um visual, às vezes uma dinâmica, às vezes um debate, algumas coisas desse tipo, depende da faixa etária. E depois a avaliação, avaliar aquilo que o aluno aprendeu, se realmente teve conteúdo de aprendizagem ou não, tá bom? E um outro plano que eu vou deixar para vocês aqui também, nesse outro slide, é a questão de você ter um exemplo de rotina na sua aula, tá? Então, colocar uma rotina na sua aula. Você vai entrar, então tem a oração inicial, um louvor, o texto, né? Um texto áureo, que é o texto bíblico. Aí você vai trabalhar a história, a atividade, brincadeiras, a oração final e, se for o caso, depende da demanda, de como que é a organização, um lanchinho no final. Então, assim, são algumas estratégias que a gente pode estar adaptando até para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Mas são metas que acabam deixando a gente até mais organizados, entendeu? Quando a gente põe assim uma rotina do trabalho, além nós, enquanto professores, ficamos mais organizados, nós conseguimos até passar essa organização para as crianças em sala de aula. Quando eles verem lá aquela rotina do trabalho que vai ter, do que eu vou fazer durante a minha aula, então aquilo acaba tirando um pouco da ansiedade de que, ai meu Deus, o que vai ser hoje, o que vai ser, o que vai ter, o que não vai ter, o tio, o que vai ter, o tio, o que a gente vai fazer. Aquilo acaba trazendo um conforto para a criança, porque ele tem lá, você já fez lá a sua rotina, passo a passo do que eles vão fazer naquela aula, do que vai acontecer naquela aula. Isso é interessante se vocês adotarem esse método de montar rotina com eles logo no seu início de aula. Você vai receber o seu aluno e depois você vai montar, olha, hoje nós vamos fazer tal coisa. Então a gente coloca lá, primeiro, a oração,
né? O louvor, o texto, a lição, a atividade, uma brincadeira. Então isso é bem bacana, porque a criança acaba ela mesma se organizando e ela entendendo realmente o que vai ter no conteúdo da sua aula. É bem legal. Aí pra gente fechar aqui, eu coloquei, né, o planejamento. É uma exigência que dia a dia se impõe a todas as atividades humanas. Todo empreendimento projetado pelo professor deve ser previamente planejado, a fim de alcançar sua completa realização. Quanto mais difícil e importante for o trabalho a realizar, tanto maior será a necessidade de planejar, tá? O planejamento adequado é aquele que visa aproveitar as experiências vivenciadas pela criança. Então, quando ele está bem planejado, é um planejamento adequado para aquilo, a gente tem em mente de que a vivência, as experiências da criança vai ser muito maior e muito melhor. Então, vai existir o aprendizado em si, tá? E os benefícios do planejamento? Conduz o professor um ensino mais seguro e frutífero, facilita o atendimento de necessidades, capacidades, interesse das crianças, possibilita ao professor atualizar-se no que diz respeito a métodos, técnicas didáticas, permite ao professor selecionar, adquirir ou confeccionar o material necessário que ele precisa para sua aula, tá bom? Então nunca esqueça, ensinar implica em planejar, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui porque acaba sendo muito longa a aula, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais para vocês com relação a essa questão do planejar e essa importância de se ter um bom planejamento, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí disponível, tá bom? Para tirarmos as dúvidas, se quiser conversar no privado, no particular, estamos aí, tá bom? Para poder termos isso aí em mente e aprendermos juntos. Então, que Deus abençoe todos vocês, estarei aqui orando por todos, né? E que vocês tenham uma ótima semana, que o Senhor esteja aí no caminho de vocês, cuidando e abençoando as famílias de cada um. Então, receba aqui o meu grande abraço, um forte beijo a todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula aí, se Deus quiser.